Dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Me chamo Eric e sejam bem-vindos ao canal História, Negócios e Economia. É inegável a importância da independência brasileira, mas para entendermos como chegamos nessa situação, temos que voltar ao ano de 1500, quando a frota portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral, desembarcou na ilha de Vera Cruz, nome dados pelos colonizadores, hoje conhecida como Brasil. A colonização foi efetivamente iniciada em 1534, quando Dom João III dividiu o território em 14 capitais hereditárias. Mas esse arranjo se mostrou problemático, uma vez que apenas as capitais de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1549, o rei atribuiu o governador-geral para administrar toda a colônia. Os portugueses assimilaram algumas tribos nativas, enquanto outras foram escravizadas ou exterminadas por doenças europeias, para as quais não tinham imunidade, ou em longas guerras travadas nos primeiros séculos de colonização, entre os grupos indígenas rivais e seus aliados europeus. Em meados do século XVI, quando o açúcar da cana tornou-se o mais importante produto de exportação do Brasil, os portugueses iniciaram a importação de escravos africanos, comprados no mercado de escravos na África Ocidental. Assim, esses começaram a ser trazidos ao Brasil inicialmente para lidar com o crescimento da demanda internacional do produto, naquele que foi chamado o ciclo da cana-de-açúcar. A partir da segunda metade do século XVIII, havia um movimento emancipacionistas na América Portuguesa. Nesse grupo estão incluídos contestações ao domínio português, a Conjuração Mineira em 1789, a Conjuração Carioca em 1794, a Revolta Baiana em 1796 e a Conspiração dos Sussanos em 1801. Mesmo sendo conspirativistas, esses movimentos se diferenciavam dos movimentos nativistas, por pregarem a separação de Portugal. Todavia, esses movimentos nativistas conduziam às lutas emancipacionistas do final do século XVIII e o começo do século XIX e a própria Guerra da Independência, a transferência da corte. A partir do dia 15 de julho de 1799, o príncipe do Brasil Dom João de Bragança tornou-se príncipe regente de Portugal, pois sua mãe, a rainha Maria I, foi declarada louca pelos médicos. Os acontecimentos na Europa, onde Napoleão Bonaparte se firmava, sucederam-se com a velocidade crescente. Desde 1801, que considerava a ideia da transferência portuguesa para o Brasil, as facções no governo português se dividiram. A facção anglofila, apoiados na antiga aliança luso-britânica, e a facção francofila, que mantinha uma proximidade com a França. Ambos eram apoiados pelas lojas maçônicas, quer origem britânica ou a francesa. O decreto do bloqueio continental em Berlim, em 1806, tornou mais difícil a neutralidade portuguesa. Em 1807, o Tratado de Fontainebleau dividiu arbitrariamente Portugal em 3 reinos. Desde outubro deste mesmo ano, Jean Andoche Junot, antigo embaixador francês em Lisboa, preparava-se para invadir Portugal. Foi nesse contexto que Dom João pactuou com a Grã-Bretanha a transferência do governo para o Rio de Janeiro. Com a invasão francesa de Portugal em progresso, no dia 29 de novembro de 1807, iniciou-se a viagem da família real e da corte portuguesa. 18 navios de guerras portugueses e 13 britânicos escoltaram mais de 25 navios mercantes de Lisboa até a costa do Brasil. A bordo seguiam mais de 15 mil portugueses. Com a presença da família real portuguesa no Brasil, a partir de 1808, registrou-se o que alguns historiadores brasileiros denominam de inversão metropolitana, ou seja,
o aparelho do Estado português passou a operar a partir do Brasil, que desse modo deixou de ser uma colônia e assumiu efetivamente as funções de metrópole. Pressionado pelo triunfo da Evolução Constitucionalista, o soberano retornou com a família real para Portugal. Deixou o príncipe regente no Brasil, D. Pedro de Alcântara. Elevação do reino. Com o fim da Guerra Peninsular, em 1814, os tribunais europeus exigiam que a rainha Maria I e o príncipe regente Dom João regressassem a Portugal, já que consideravam impróprio que representantes de uma antiga monarquia europeia residissem em uma colônia. Em 1815, para justificar a sua permanência no Brasil, onde a corte real tinha prosperado nos últimos 6 anos, o Reino Unido de Portugal, Brasil Alvarez, foi criado com a elevação do Estado do Brasil à condição de reino, estabelecendo assim um Estado monárquico transatlântico e pluricontinental. No entanto, isso não foi suficiente para acalmar a demanda portuguesa pelo retorno da corte para Lisboa. Como a Revolução Liberal do Porto exigiria em 1820, e nem o desejo de independência pelo estabelecimento de uma república por grupos de brasileiros, como a Revolução Pernambucana em 1817 mostrou. Em 1821, com a exigência de revolucionários que haviam tomado a cidade do Porto, Dom João VI foi incapaz de resistir por mais tempo e partiu para Lisboa, onde foi obrigado a fazer um juramento à nova Constituição, deixando o seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, como regente do Reino do Brasil. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto eclodiu em Portugal. O movimento iniciado pelos constitucionalistas liberais resultou na reunião das Cortes Gerais e Extraordinárias da nação portuguesa, que teria de criar a primeira Constituição para Portugal e seus domínios ultramarinos. As Cortes, ao mesmo tempo, exigiram o retorno do rei Dom João VI, que vivia no Brasil desde 1808 e que elevou o Brasil para a categoria de reino, como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815. Seu filho, o príncipe herdeiro, Dom Pedro, passou a governar o Brasil como regente no lugar do seu pai, em 7 de março de 1821. O rei partiu para a Europa em 26 de abril, enquanto Dom Pedro permaneceu no Brasil, liderando o governo ao lado dos ministros do reino. O retorno do ex-monarca absolutista, agora monarca constitucional, que agora passaria a ocupar uma posição mais cerimonial e simbólica, deu início a uma reorientação da política portuguesa em relação ao Brasil, o que significava reduzir a autonomia política e estabelecer administração hierarquizada e centralizada, cujo polo de poder deveria assentar-se em Portugal. Na época, a burguesia mercantil portuguesa ressentia-se com as perdas econômicas impostas pela Guerra Peninsular e a autonomia política administrativa alcançada pelo Brasil em 1815. Os oficiais militares portugueses sediados no Brasil, foram completamente solidários ao movimento constitucionalistas em Portugal. O principal líder dos oficiais portugueses, General Jorge Avilés, forçou o príncipe a demitir e banir do país os ministros do reino e das finanças. Ambos eram fiéis aliados de Pedro, que se tornou um peão nas mãos dos militares. A humilhação sofrida pelo príncipe, que jurou nunca mais iria ceder à pressão dos militares novamente, teria uma influência decisiva na sua abdicação, 10 anos depois. Enquanto isso, em 30 de setembro de 1821, as Cortes aprovaram um decreto que subordinava os governos das províncias do Brasil diretamente ao governo central em Lisboa. O príncipe Pedro tornou-se para todos os efeitos somente governador de armas da província do Rio de Janeiro, sendo que governador de armas era uma espécie de comandante militar do exército português, não sendo um cargo político. Outros decretos que vieram depois exigiam seu retorno à Europa e também extinguiram os tribunais de justiça criados por João VI em 1808. Subordinaram os presidentes das províncias às cortes
e ao reino em Lisboa. Reinstalaram o antigo Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, subordinando ao Supremo Tribunal do Reino Português em Lisboa. A partir de abril de 1821, as províncias brasileiras receberam as bases da Constituição do Reino Unido de Portugal. Brasil e Algarves, junto com as instituições para que procedessem às eleições de seus representantes, a Constituinte. Assim, os primeiros deputados do Brasil tomaram assento às Cortes Gerais, somente em agosto de 1821, provenientes das províncias de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Em seguida, tomaram posse os representantes das províncias do Maranhão, Santa Catarina, Alagoas e Bahia. Apenas em 1822 chegaram a Lisboa os deputados das províncias de São Paulo, Paraíba, Grão-Pará, Espírito Santo, Goiás e Ceará. Não tomaram assento nas Cortes Gerais as representações das províncias Cisplatina, atual território do Uruguai, de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, que permaneceram no Brasil em demonstração de apoio ao regente. Um choque ocorreu entre os deputados brasileiros e portugueses. Foi em relação à forma como o Império Colonial Português deveria ser administrado. Os deputados portugueses defendiam a centralidade política do Império Colonial em Portugal. Já os representantes brasileiros defendiam o funcionamento de dois centros de poder, um na Europa e outro na América, cada um com um executivo e legislativo próprio, além de uma Assembleia Geral que legislasse sobre assuntos de interesse de todo o Império. Essa proposição baseava-se na ideia de uma federação luso-brasileira, disposta no programa político trazido pelos deputados paulistas e defendida por Antônio Carlos de Andrada e Silva. As divergências e hostilidade entre os deputados brasileiros e portugueses continuaram e alguns brasileiros abandonaram as cortes. Dos 97 deputados brasileiros eleitos às Cortes Gerais e Extraordinárias de Lisboa, número maior que os dos 64 deputados portugueses. Apenas 51 embarcaram para Lisboa, e destes 51, apenas 36 aprovaram a nova Constituição, sendo a maioria desses deputados, cerca de 25, oriundos da atual região nordeste do país. As tentativas dos deputados brasileiros em garantir a igualdade política e econômica entre os dois reinos, com o Rio de Janeiro como centro do poder na América, fracassou e se viram obrigados a retornar ao Brasil. A insatisfação quanto às resoluções das cortes foi generalizada entre a maioria dos residentes do Brasil, tanto os de origem brasileira quanto os de origem portuguesa, ao ponto que ela logo se tornou conhecida publicamente. Dois grupos que se opunham às ações das cortes para minar gradualmente a soberania brasileira apareceram. Os liberais, liderados por Joaquim Gonçalves Ledo, que teve o apoio dos maçons, os Bonifácios, liderado por José Bonifácio de Andrada. Ambas as facções não tinham nada em comum em suas metas para o Brasil, com a única exceção de seu desejo de manter o país unido com Portugal, como uma monarquia soberana. Acerca da primeira tentativa da Revolução de 1821. Prepare-se, outra revolução está no Rio, devendo explodir em 1821. Dirigiu-na Gonçalves Ledo, grão-mestre da maçonaria, Targini, juiz da alfândega, o almirante Rodrigo Pinto Guedes, o brigadeiro Felisberto Caldeira Brant e os desembargadores do Paço Luiz José de Carvalho e Melo e João Severino Maciel da Costa. Descoberta pela habilidade do Conselho Tomás Antônio, a conspiração fracassou. Dela, porém, fazia parte juiz, altos funcionários públicos, fidalgos, muitos oficiais e padres. Convenção de Beberibe. Pernambuco foi a primeira província brasileira a se separar do Reino de Portugal. No dia 29 de agosto de 1821, teve o início de um movimento armado contra o governo do capitão General Luiz do Rego Barreto, o algoz da Revolução Pernambucana, culminado com a formação da Junta Goiana. Tornando-se vitorioso com a rendição das tropas portuguesas, em
em capitulação assinada a 5 de outubro do mesmo ano, quando a Convenção de Beberibe, responsável pela expulsão dos exércitos portugueses do território pernambucano. O movimento constitucionalista de 1821 é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil. Em Lisboa, os membros da corte portuguesa não mostraram respeito para com os príncipes do Brasil e zombaram abertamente dele. Assim, a lealdade devida por Pedro às cortes gradualmente foi transferida à causa brasileira. A sua esposa, a princesa Leopoldina de Habsburgo, favorecia o partido brasileiro e encorajou o marido a permanecer no país, enquanto os liberais e Bonifácios fizeram representações públicas. A resposta de Pedro veio em 9 de janeiro de 1822, quando, de acordo com os jornais, declarou: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que vou ficar." Após a decisão de Pedro em desafio às cortes, a cerca de 2.000 homens, sob o comando de Jorge Avilés, declararam a sua fidelidade às cortes gerais em Lisboa e se amotinaram, vindo a encontrar-se no Morro do Castelo, que logo foi cercado por 10.000 brasileiros armados, liderados pelo guarda-real da polícia. Dom Pedro em seguida demitiu o comandante-geral português e ordenou-lhe que retirasse com seus soldados para o outro lado da Bahia, para Niterói, onde aguardaram o transporte para Portugal. José Bonifácio foi nomeado ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros em 18 de janeiro de 1822. Bonifácio logo estabeleceu um relacionamento paternal com Pedro, o experiente estadista, seu maior aliado. Gonçalves Ledo e os liberais tentaram minimizar a estreita relação entre Bonifácio e Pedro, oferecendo ao príncipe o título de defensor perpétuo do Brasil. Para os liberais era necessária a convocação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil, enquanto os Bonifácios preferia que Pedro concedesse por si mesmo a Constituição para evitar a possibilidade de uma anarquia, semelhante ao que ocorrera durante os primeiros anos de Revolução Francesa. O príncipe concordou com os desejos dos liberais e assinou um decreto em 3 de junho de 1822, convocando para a eleições deputados e se reuniram na Constituinte e Assembleia Geral Legislativa do Brasil. O Grito do Ipiranga. Pedro partiu para a província de São Paulo para assegurar a lealdade dos locais à causa brasileira. Ele alcançou a sua capital em 25 de agosto e lá permaneceu até 5 de setembro. Leopoldina, sua esposa, assumiu a regência durante a viagem. Diante das exigências de Portugal para ambos retornassem a Lisboa, ele convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado no dia 2 de setembro de 1822 e, juntamente com os ministros, decidiu pela separação definitiva entre Brasil e Portugal, assinado então a Declaração de Independência. Em seguida enviou o mensageiro Paulo Bregaro para entregar a Pedro uma carta informando sobre o ocorrido. Em 7 de setembro, quando retornava à província de Rio de Janeiro, Pedro recebeu a carta de José Bonifácio e de Leopoldina. O príncipe foi informado de que as cortes tinham anulado todos os atos do gabinete de Bonifácio e removido o restante de poder que ele ainda tinha. Pedro voltou para os seus companheiros, que incluía sua guarda de honra, e falou: "As cortes portuguesas querem nos escravizar e nos perseguir. A partir de hoje, as nossas relações estão quebradas. Nenhum vínculo nos unirá mais." E continuou depois de arrancar a abraçadeira azul e branca que simbolizava Portugal. "Tirem suas abraçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil." Ele desembanhou a sua espada, afirmando que, pelo meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E gritou: "Independência ou morte." Este evento é lembrado como o Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga, de proclamação da independência do Brasil,
se deu da seguinte forma. Ao chegar em São Paulo na noite de 7 de setembro de 1822, Pedro e seus companheiros espalharam a notícia da independência do Brasil, do domínio português. O príncipe foi recebido com grande festa popular e foi chamado de Rei do Brasil, mas também de Imperador do Brasil. Ele retornou ao Rio de Janeiro em 14 de setembro e nos dias seguintes os liberais espalharam panfletos escritos por Joaquim Gonçalves Ledo, que sugeriam a ideia de que o príncipe deve ser aclamado imperador constitucional. Em 17 de setembro, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, José Clemente Pereira, envia às outras câmaras do país a notícia de que a aclamação iria ocorrer no aniversário de Pedro, em 12 de outubro. No dia seguinte, a nova bandeira e brasão de armas do Reino Independente do Brasil foram criadas. A separação oficial de Portugal só ocorreria em 22 de setembro de 1822. Em uma carta escrita por Pedro a João VI, nela Pedro ainda chamava a si mesmo de príncipe regente, e seu pai é referido como rei do Brasil. Em 12 de outubro de 1822, no campo de Santana, mais tarde conhecido como Campo da Aclamação, o príncipe Pedro foi aclamado Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Era ao mesmo tempo o início do reinado de Pedro e também do Império do Brasil. No entanto, o imperador deixou claro que, embora ele tenha aceitado o título, se Dom João VI retornasse ao Brasil, ele iria descer do trono em favor de seu pai. A razão para o título imperial foi a de que o título do rei iria simbolicamente significar uma continuação da tradição dinástica portuguesa e talvez do temido absolutismo. Enquanto o título de imperador derivava da aclamação popular, como na Roma Antiga, em 1º de dezembro de 1822, aniversário da aclamação de D. João IV, o primeiro rei da Casa de Bragança, Pedro I foi coroado e consagrado. No contexto da Revolução Liberal do Porto, o que começou com a expulsão do exército português de Pernambuco em 1821. Se transformou após a proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, em lutas mais encarniçadas nas regiões onde, por razão estratégica, se registrava maior concentração de tropas portuguesas, a saber nas então províncias Cisplatina, da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Pará. Sem um exército e sem uma marinha de guerra, o recém-formado governo brasileiro, não reconhecido pelo governo português, que ainda considerava o Brasil parte integrante do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e que via os líderes brasileiros como rebeldes separatistas que havia traído o Império Português. Por meio do seu ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, adotou as providências para eliminar a resistência da ex-metrópole portuguesa e evitar que outras regiões da colônia, como as províncias que formavam a Confederação do Equador, se separassem do governo do Rio de Janeiro durante a Guerra da Independência. Tornou-se necessário para Pedro adquirir meios e recrutar mercenários oficiais estrangeiros a fim de ajudar a sufocar a resistência portuguesa nas províncias à independência de todo o reino. Após sufocar as tropas portuguesas locais, a província de Grão-Pará se uniu ao Império do Brasil independente, do qual estivera separado no período colonial. Episódio conhecido como Adesão do Pará. Reconhecimento diplomático. Após a conclusão do processo militar em 1823, restou a negociação diplomática do reconhecimento da independência pelas monarquias europeias. O Brasil negociou com a Grã-Bretanha e aceitou pagar indenizações de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, num acordo conhecido como Tratado de Amizade e Aliança firmada entre Brasil e Portugal. Durante a década se acreditou que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer formalmente, em 1824, a independência brasileira. Essa postura decorre da doutrina Monroe, lançada em 1823, contra as intervenções e colonização de potências da Europa no continente americano, favorecendo suas ações sobre o resto do continente. Contudo, estudos mais atuais têm admitido que o primeiro país
a reconhecer a independência brasileira possa ter sido o Reino de Domé, que enviou representantes diplomáticos ao país. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, as Províncias Unidas do Rio da Prata, território correspondente à atual Argentina, foi o primeiro país a reconhecer o Brasil. Outros estados americanos, recém-independentes e republicanos, tinham a resistência ao regime monárquico adotado e também a tendência de Pedro I ao absolutismo. As características políticas do Brasil recém-independente acusavam suspeitas de ser um meio para reconciliação pelos impérios coloniais europeus dos estados republicanos americanos. Isso porque o continente europeu, a Santa Aliança, defendia a monarquia absolutista e o colonialismo, além de se opor à Grã-Bretanha. Interessado em privilégios comerciais e políticas na América, mas sem perder a aliança com Portugal, a Grã-Bretanha mediou as negociações de Pedro I com a ex-metrópole Portugal. Em 1825, a negociação mediada resultou em reconhecimento português e britânico, pagamento pelo Brasil de uma soma a Portugal com a indenização e benefícios comerciais do Brasil para a Grã-Bretanha, a partir da renovação dos termos dos tratados de 1810 em novo tratado em 1827. Por hoje é só, considere se inscrever no canal e até o próximo vídeo.